colocar no ar então, para quem nos acompanha na televisão e também no rádio, os destaques. Prefeitura investiga descontos feitos em salários de servidores. Informações também sobre o caso Tatiana Medeiros. Todas as informações atualizadas sobre o estado de saúde da parlamentar. A manchete da edição de hoje: prefeito de Timon contrata assessorias e consultorias por R$4.400.000 sem licitação. Prefeito de Timon, Rafael Brito, decidiu gastar mais de 4 milhões com consultorias nas áreas jurídica e contábil para secretarias do município. O que chama a atenção é que os contratos foram assinados pelo prefeito com escritórios localizados em São Luís. O município possui procuradoria, mas decidiu contratar 9 escritórios sem licitação, contratação direta, para atividades de consultoria e assessoria ao município de Timon. Na edição de hoje você confere os detalhes e o posicionamento também da prefeitura da vizinha cidade de Timon sobre essa contratação. Mais destaques: comissão do Senado aprova PEC que prevê o fim da reeleição. Na CCJ do Senado, o texto que prevê o fim da reeleição, já com algumas nuances, viu, Gustavo e Chico Gomes, que chamam a atenção, viu? A partir de 2034, o Brasil, caso a matéria seja aprovada também e sancionada, né, as mudanças no Código Eleitoral Brasileiro, a partir de 2034 o Brasil deve ter eleições unificadas. A relatoria do caso, do projeto, na verdade, é do senador piauiense Marcelo Castro. Fim da reeleição e eleições unificadas, de vereador a presidente da República a partir de 2034. E ainda na edição de hoje, servidores da Universidade Federal do Piauí vão paralisar as atividades. E renda média dos piauienses cresce 13,8% entre 2024 e entre 2022 e 2024. Pontes do Piauí recebem 19 avaliações de má qualidade, é o que diz o TCU. São os destaques da edição de hoje do Líder em Credibilidade, o jornal O Dia. Natanael, João Magalhães, Gustavo. O óculos novo. Essa questão da reforma política, eu acho que é uma aberração, é no mínimo quem está legislar em causa própria, porque é muito fácil eu reformular a parte que não atinge a mim. Não, aqui é o majoritário, tudo bem, agora para o legislativo nós não vamos alterar, inclusive aqui para nós que estamos no Senado nós vamos ampliar 2 anos, para passar para 10 anos. Então eu acho um absurdo, eu acho que essa reforma ela precisa ser feita, mas que atinja a todos, que o fim da reeleição seja para todos. Olha, sou eleito vereador 2 vezes, pronto. Se eu quiser concorrer, se eu quiser exercer mandato, que eu concorra a um outro cargo, não mais a vereador de forma consecutiva. Passou 4 anos fora, depois se você quiser retornar, quiser ser candidato, se você fez um bom trabalho, você vai eleito. Agora, passar 10 mandatos consecutivos é um absurdo. É um absurdo, então é isso que tem que ser feito, essa mudança, essa reforma. Agora, mudar é muito fácil, eu mudar só o que o João pode. Agora, quando afeta a mim, quando atinge a mim, isso aí no mínimo, é legislar em causa própria. Eu vou te dar uma informação, Chico, rádio ouvinte telespectador. Bom dia, João Magalhães, que está aqui adentrando ao estúdio. Houve meio que um tiro no pé do senador Marcelo Castro, porque o senador Cajuru houve uma mudança no final do relatório. O mandato de senador foi reduzido para 5 anos. A unificação dos períodos de mandato. Mas como o Marcelo é um homem inteligente, é um homem astuto nessas questões, um homem também muito articulado e concessivo para chegar onde ele quer, ele não polemizou. Então ele deixou ser aprovado na comissão, porque poderá haver alteração dos destaques em plenário. Vai passar por 2 votações ainda no plenário do Senado, mas a gente sabe que o senador Marcelo Castro, ele objetiva o fim da reeleição no Executivo, sobre a manta da desculpa de que
traz prejuízos para a nação, e eu até fui há bem pouco tempo defensor disso aí, mas hoje eu vejo com outros olhos. Imaginem você, João Magalhães, Chico, Natan, Rádio Ouvinte Telespectador, ter um mandato de 5 anos do ex-prefeito que passou agora recentemente. 4 anos é razoável, é um tempo suficiente para alguém que queira mostrar o que quer fazer, comprometido com a política missionária e não como meio de vida. E o que tem que ser aperfeiçoado aqui são os órgãos de controle, a legislação fiscalizadora, para impedir, coibir o abuso do poder político e econômico. Veja só mais um detalhe, a reeleição, no meu entender, ela vem para coroar quem é bom. É claro. Tá aí, nós temos exemplos aqui no Piauí mesmo de governador que não foi reeleito, que foi o Zé Filho em 2014. Nós temos bem recentemente um presidente da República que não foi reeleito com a caneta na mão, que foi o Bolsonaro em 2022. E aqui em Teresina um exemplo clássico. E outros municípios do nosso estado onde prefeitos não foram reeleitos porque não foram, para os olhos da sociedade, bom gestor. Agora, legislar, como bem disse o Chico aqui, como outros colegas que sempre circunvizinho e emitem suas opiniões em causa própria, não dá. Você tem que representar bem o povo. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar a falar desse assunto, né, inclusive com as falas lá do senador Marcelo Castro e de outros membros do Congresso Nacional. Tem participação conosco no telefone. Bom dia, quem fala? Muito bom dia, Natanael, ouvinte, muito prazer, Carlos Amorim, bom dia aos demais presentes do estúdio. Bom dia. Bom dia. Eu advogo o seguinte, que o que deve acontecer, o que deveria acontecer na questão da reforma eleitoral no Brasil, seria o afastamento do gestor, qualquer que fosse o cargo público, pelo mesmo período que ele o desenvolveu. Por exemplo, o secretário fica 4 anos à frente de uma secretaria qualquer. Então, para ele concorrer a uma eleição, ele deveria ficar 4 anos fora. Para quê? Para ele se desnudar das patifarias, dos acordos, da compra de voto pré-estabelecida e por aí vai. Seria, na minha avaliação, na minha concepção, a providência ideal, adequada, entendeu? Eu concluo a minha participação com o seguinte: o que o Pessoa ia fazer ontem lá na Câmara Municipal? Entendeu? Porque não tem nada para falar. Eu ia falar de café forte, ia falar do forró que ele não está mais dançando, é isso? Agora, o doutor Silvio tem muita coisa a fazer, não pode estar perdendo tempo em audiência pública em casa legislativa, que é malhar em ferro frio. A questão da Tatiana, vereadora que estava presa, continua ainda. O Corpo de Bombeiros tem uma nova ação agora, uma nova atitude, um novo projeto, uma nova proposta, que é buscar quem está na cadeia acometido de qualquer coisa. Por que não chamaram o SAMU? Então, quando eu tiver um catiripapo aqui na minha casa, eu não vou mais chamar o SAMU, eu vou chamar o Corpo de Bombeiros. Será que eu vou ser atendido? Acredito que não. Um abraço do Carlos Amorim. Valeu, Carlos Amorim, obrigado pela tua participação. 2106-9927, participação no WhatsApp. Bom dia a todos do Comando Geral, Fernando Bela Vista, Natanael, Chico, João Magalhães. O problema da Zona Sul aqui é a Transcol, que está acabando com a vida do trabalhador. Porque e também a vida de quem quer fazer qualquer outro tipo de assunto. Se depender do Transcol, ônibus quebrados, aqui na Zona Sul tem que se abrir uma licitação para uma outra empresa. Porque aqui na Zona Sul tinha Asa Branca, Cidade Verde, e todas essas empresas foram para a Zona Leste. É uma lástima, como dizia Deuclésio. Zona Sul está abandonada pelo Setut. Bom dia. Bom dia, Fernando. Obrigado pela tua participação. Eu quero mandar um abraço aqui também à nossa amiga Jesus Campelo. Viu? Nossa Jesus Campelo. Bom dia, estou na audiência com meu filho. Bom dia a todos. Não mandou o nome do filhão, né, Jesus? Manda aqui pra gente mandar um abraço também. Tá a caminho da escola.
Como é o nome do garotão aí? Ela me disse ontem. É nosso ouvinte, né? Que todos os dias o filhão dela, bora ouvir o comando aqui, ouvir os meninos. Todo dia quando vai pra escola, quero ouvir o Chico, o João e o Natanael. Todos um abraço pra Jesus e um abraço pro filhão dela aí. Bora pra cima, Jesus. Jesus Campelo é nossa... nossa... Como é que eu chamo a Jesus? É nossa agente comercial, né, digamos assim, aqui do Sistema Dia de Comunicação. Você quer fechar aqui uma parceria Jesus, com o nosso sim, é Jesus. comando geral? Procure a Jesus. Viu? Jesus na causa. É verdade. Só Jesus na causa. Elegante, simpática, sempre de bem com a Conheça vida. Jesus. Cheirosa eu não sei porque eu nunca cheguei a nossa amiga Jesus. Conheça Jesus há mais de 25 deve ser anos. charmosa. Palavras de Érica aqui, nossa produtora. Participação pelo telefone. Bom dia, quem fala? Bom dia, Natanael, e aos demais prezados que compõem aí o programa Comando Geral. Professor Sérgio Mendes. Fica à vontade, professor. Natan, eu discordo um pouco da opinião, né, do Gustavo, porque eu penso que esse mandato, né, único e de 5 anos, ele evitaria uma série de constrangimentos políticos e principalmente para nós, enquanto população, ao analisarmos aí, né, esses projetos que teriam sido, né, ou que serão desenvolvidos, né, pelos nossos representantes, tanto no Executivo como no Parlamento. Eu quero crer que o mandato único, ele gera uma economicidade, principalmente quando você tem aí eleições que convergem, né, para todas as classes, né, tanto do Executivo como para o Parlamento. Você colocaria, né, um único dia para que a gente pudesse eleger os nossos representantes e aí iria acontecer aí uma economicidade, do ponto de vista até mesmo das próprias eleições. Com relação também ao aumento, uma ampliação proposta pelo senador Marcelo Castro, com relação aí ao aumento do mandato parlamentar para 10 anos, eu também acho um grande equívoco. Até porque o que deveria ser mudado seria justamente a morosidade do processo legislativo parlamentar. É óbvio que para, por exemplo, um deputado federal e um senador conseguir executar os seus projetos, as suas emendas, tem uma morosidade. Então, às vezes, você não consegue executar no mandato, né, em que ele está legislando, sim só no outro mandato. Então, por que não fazer uma reforma no próprio processo legislativo, para que se conseguisse essas ações, alocação de emendas, para que se chegasse aos municípios de forma mais célere? Mas, infelizmente, eles não querem mais fazer esse tipo de mudança ou de ajuste. Então, eu advogo, né, que deveriam realmente acontecer eleições únicas para todos os nossos representantes, com um mandato de 5 anos, de forma avaliativa e permitir com que outros agentes públicos também pudessem participar. Porque professor. Quando você faz ou permite que haja eleições, né, consecutivas, reeleições, você faz com que um grupo, né, permaneça no poder por muito tempo e isso gera vários ciclos viciosos que, enfim, não é benéfico à população. Então, advogo que ocorram eleições unificadas para todos os parlamentares, para todos os membros do Executivo, né? E principalmente mandatos únicos de 5 anos. Um bom dia a todos. Manchete da edição de hoje do Jornal Dia, você até já informou a nossa audiência do que se trata. A reportagem, né, que eu fiz ontem à tarde, está no portaldia.com e é a manchete do jornal O Dia, a edição de hoje. Nós temos uma audiência considerável na cidade de Timon, viu? Inclusive, um bom dia para todos os timonenses que nos acompanham, aqueles que mandam informações para a gente também. A gente acompanha a política do Piauí, mas a cidade de Timon é piauiense, sem dúvida nenhuma. Exato. E a gente tem acompanhado. E o destaque da edição de hoje do Jornal Dia é exatamente o fato do prefeito, Rafael Brito, do PSB, ter assinado contratos de 4,4 milhões de reais com escritórios de assessoria jurídica e contábil, todos eles sem licitação, as chamadas contratações diretas, né, por inexigibilidade, que na prática é quando se reconhece que determinado escritório tem um notório saber, tem um conhecimento especializado em uma área, e aí a prefeitura vai lá, no caso o prefeito Rafael Brito foi lá, escolheu a dedo o escritório, fez a assinatura do contrato, tem um contrato maior que é de R$1.045.000 com um escritório de contabilidade, com um escritório que atua na área da advocacia tributária. Esse contrato, inclusive, Nathan, tem um item lá bastante interessante, diz que o escritório vai atuar na tentativa de recuperar créditos avaliados em pouco mais de 30 milhões de reais e, tendo sucesso, o escritório pode receber até 6 milhões de reais, né, como uma espécie ali de comissão
Honorários, exato. Então é de fato um contrato que chamou bastante atenção. Ao todo são 9 contratos de assessoria jurídica e contábil, tenho também na área da gestão da saúde, e aí todos eles têm validade por 12 meses, né? O menor é no valor de R$120 mil, com um escritório que vai cuidar ali da fiscalização do contrato com a concessionária de águas, né? Águas de Timon. Então, a gente conversou com o prefeito, o secretário de comunicação encaminhou uma nota informando que não há qualquer ilegalidade nesse tipo de contratação, citou ali a legislação que diz que esses procedimentos de contratação direta são previstas em lei quando se trata de assessorias e consultorias técnicas especializadas, mas é claro que a informação é de interesse público, então, só informando aí a população de Timon, o prefeito Rafael Brito assinando contratos aí de 4,4 milhões com escritórios, todos sem licitação, todos com contratação direta, né? Escritórios escolhidos aí a dedo pelo prefeito, é claro que a gente vai seguir acompanhando. 7h29, antes do intervalo, algumas participações conosco aqui no WhatsApp. Vamos colocar o povo aqui no WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Natan. Bom dia a todos aí. Eu queria saber porque que o canal 9 está pegando. Eu estou assistindo aqui no rádio, mas eu queria assistir na TV. Tá Pode me dizer aí, Natan? Vamos atrás da da informação. Fora de área aqui, o canal 9, aqui no Parque Puti. Parque Puti. Que é Fausto, Parque Puti aqui. Queria saber porque que está fora do ar o canal 9. Nós vamos repassar aqui para essa demanda para o nosso setor técnico, viu? Zona Sudeste de Teresina, Parque Puti, Zona Sudeste de Teresina. Bom dia para os apresentadores da Rádio Dia e toda a sua audiência. Aqui é José Carlos do Renascença 2. Fala, Zé Carlos. Eu quero pegar aqui a voz do Chico de terça-feira sobre essa questão aí das manifestações que não houve por parte dos vereadores por estarem nos seus sítios e nos seus apartamentos. O povo não é bobo. Eu recebi uma cliente ainda pelo dia de terça-feira, meio-dia, super chateada porque a sua denominação ajudou a eleger uma vereadora. E lá eles já tinham expurgado um vereador que era sempre eleito pela denominação deles. E o que acontece é o seguinte: em plena quarta-feira, mesmo sendo uma audiência pública, todos têm que se fazer presente. É um problema sério que se está discutindo, o rombo das contas da prefeitura. Então todos têm que estarem lá, oposição ou situação, e não se eximir num momento desse não. O que acontece é que os vereadores, com o tempo se esquece, vão-se embora. Aqui no bairro tinha um que se elegia aqui no Renascença, foi-se embora do bairro, foi morar na Zona Leste e agora está morando na Extrema, mas não se elegeu não, e só continuou em cargos públicos, porque o Temístocles sempre encaixava ele. As pessoas estão ligadas, estão atentas, e nós como pagadores de impostos, somos patrões, não tem mais voto de cabresto. As pessoas estão ligadas nas redes sociais e vão começar a expurgar esses vereadores que estão se eximindo, não estão faltando as sessões. Tudo isso aí tem que eles têm que levar em conta, não vão pensar que é só chegar em campanha, soltar dinheiro e visitar o bairro, não. Um grande abraço a todos. Valeu, Zé Carlos. Obrigado pela tua participação conosco pelo telefone. Bom dia, quem fala? Bom dia, Natanael. Bom dia, Chico Gomes, João Magalhães. Gustavo Henrique, rapaz, gente boa, nunca mais passou por aqui. Quem fala é o senhor Adilon. Bom dia, senhor Adilon. Teresina, mas precisamente no Mercado Central, né? Eis a questão, rapaz, de eleição, né? Eleição em 2 anos. É muito gasto, não só pelos candidatos, né, que vão trabalhar para se eleger, como esses fundos partidários, né, que vem da União, exatamente para investir em campanha eleitoral a cada 2 anos. Um dinheiro que não era nem para ver, para tocar a campanha política. O dinheiro da União é para cuidar do povão, não para fazer campanha, né, e distribuir entre os candidatos. Então eu acredito, né, que eleição em 4 anos, em 5 anos, saia bem melhor do que em 2 anos. Você vê, tem vereador aí que assumiu o mandato agora em janeiro, já está almejando se candidatar a deputado no ano que vem. Quer dizer, o cabo, ao invés de assumir a sua cadeira e trabalhar em benefício do povo, já está almejando a candidatura no ano que vem e deixando o povão de lá.
É isso aí, rapaz. Uma saudação a todos os amigos, né, que estão sempre sintonizados no Comando Geral, e aquele que escuta a rádio, se atualizado com a notícia bem cedinho, aí na FM Dia. Bom dia. Valeu, seu Odilon, obrigado pela tua participação. Natan, eu tenho uma informação aqui, não é inventando a roda não, eu acho que alguns já tiveram acesso a ela, é sobre essa história agora da mudança de modalidade por parte dos ladrões de ocasião e ladrões planejados, né, que é a chamada gangue do ouro. A polícia está elaborando aí um planejamento para mapear receptadores, assim como foi feito na questão dos celulares. O alvo agora da Secretaria de Segurança vai ser os receptadores de ouro, viu, João? Tá vendo um aumento, tem gente aí roubando, tá deixando o celular na mesa, porque não é mais um bom negócio, inclusive deixando carteira na mesa. Estão pegando só aliança, corrente, pulseira, mas a polícia agora está mapeando aqueles locais, né, que trabalham, as joalharias, aquelas que trabalham com peso, compra e venda de ouro, porque se trabalhar diretamente na receptação, que fomenta, não é, esse tipo de crime. E isso tem aumentado no Brasil todo, em especial aqui no Piauí. Então, um alerta aí, para quem está pensando em tomar o alheio, a polícia está se movimentando para coibir esse tipo de prática. Tem mais participação conosco no WhatsApp, 21069927. Bom dia, amigos do Comando Geral, Edilson do Parque Sul. Olha, eu acho que isso aí é mais uma manobra dessa vereadora para se livrar da cadeia. Ela quer dizer que está ficando doida, que é para botarem ela no hospital psiquiátrico e ela se livrar da cadeia. E também da cassação. Então eu não acredito nisso aí não. Isso aí é conversa dessa vereadora. Ela está forçando a barra para poder se ver livre da cadeia, viu? Valeu, Edilson, obrigado pela tua participação. Quero registrar também aqui, rapaz, uma mensagem que eu recebi do meu amigo Valdeci, lá do Planalto Bela Vista, viu? Denunciando um matagal, viu? Muito mato na Via Sul, né? A popular Estrada da Alegria, né? Mudou o nome, mas ainda é Estrada da Alegria. Ele mandou até uma foto aqui pra gente, viu? Tá uma tristeza danada lá com esse mato, viu? O nosso amigo Valdeci mandou aqui. Olha aí, é da Avenida Nova, é da Avenida Nova. Aí o trecho onde as pessoas usam para caminhada, calçada, então... Usariam no caso, né? Porque não dá para usar desse jeito. Pelo meio da pista, caminhada, né? não. Nós vamos acionar a SDU Sul para saber, de fato, o que está sendo feito aí, né? Se ali, tá ali, inclusive, tem um problema de drenagem. Esqueceram de fazer os escapes das lagoas que tem ali próximas. Rapaz, isso aí inclusive, também... teve um início de desmoronamento em um dos trechos dessa avenida. Olha, aí eu quero fazer... E ela é necessária. Quero fazer uma observação também sobre a ineficiência dos vereadores. Eu acompanho o parlamento há muito tempo e eu me lembro que antigamente os vereadores usavam a tribuna para solicitar, solicito da SDU que limpe praça tal, assim, provando rua tal, provando requerimento. Hoje em dia você não vê os vereadores nem fazendo requerimento nas sessões, muito menos irem fazer a fiscalização, irem visitar para saber onde é que tem que ser feito. No máximo, quando tem um monturo na porta da sua casa, no máximo, vereadores, se não tirar o monturo da porta da minha casa, eu vou pegar e botar lá na frente da SDU, como foi o caso na casa dele. Na casa dele, de um ente querido. Como foi no caso do vereador Deolino. Enquanto não amontoaram lixo na frente da casa dele, ele não se manifestou. Então, assim, é legislar em causa própria. O que se vê é o parlamento legislando em causa própria. A gente acompanhando as redes sociais dos vereadores, tem uma mudança de perfil. Porque quando vai chegando perto das eleições, aí as publicações são vídeos nas comunidades, mostrando ali. Intensas, né? São vídeos ali com os líderes comunitários, mostrando o problema de uma rua, reivindicando. Agora não. Quem posta ainda, o vereador que está postando alguma coisa, normalmente é no gabinete, visitando o secretário, às vezes na tribuna, o que é até difícil, mas é impressionante essa mudança de perfil na atuação dos vereadores. Quando é perto da eleição, está todo mundo nos bairros. 2 ou 3 aí, que são pré-candidatos a deputado estadual, eles estão começando a intensificar, a mudar. Eu queria fica até com medo, porque se o mandato for de 5 anos, acredito que eles vão visitar. O que a gente reclama hoje que eles fazem de 4 em 4 anos, pode ser que fique a cada 5. Vamos colocar mais participações, daqui a pouco a gente volta aqui, que tem muita gente participando no 21069927. Que bom. Bom dia, Chico Gomes. Sou aposentado e queria aqui mostrar minha total indignação com esse governo que está aí, que diz que defende
os pobres, os trabalhadores, e, na verdade, só defende os sindicatos ladrões. Hoje fica cada dia mais claro, pelas posições do governo e da sua bancada na Câmara, que eles estão ao lado dos sindicatos e associações que nos roubaram. Agora, eu, vítima, sou obrigado a provar que não assinei nada. Já pensou, rapaz, como é que está ficando esse nosso país com esse governo que está aí? É Magalhães. Valeu, Magalhães. Obrigado pela tua participação. Tem mais uma participação conosco. Bom dia, querido Chico, Natan, rapaz. Eu vendo aí a discussão sobre as finanças da prefeitura, né? Segundo o prefeito Silvio Mendes, que foi escolhido pela população em primeiro turno, porque ele representa a nossa Teresina, é um prefeito competente, capacitado, que não esconde a verdade, que não tem medo de falar o que precisa ser feito por Teresina e que está cortando na própria carne exatamente esses cortes que a gestão pública precisa e necessita. Nas redes sociais, a população tem aprovado o que o doutor Silvio tem fazendo em relação à questão de resolver a problemática dos investimentos. Claro, a população também reclama e tem todo o direito de reclamar porque paga os impostos para isso. Mas Teresina escolheu Silvio Mendes no primeiro turno, inquestionável, contra toda uma mega estrutura que existia e certamente, brevemente, Teresina vai colher os frutos dessa escolha com um competente capacitado. E o que é principal, um gestor que não é ladrão. Grande abraço. Valeu, Júnior Gavião. Obrigado pela tua participação. Tem participação também no telefone. Bom dia. Bom dia, Natan. Bom dia, Chico. Bom dia, meu amigo Gustavo. Bom dia, o outro radialista que aí está. Aqui é Evandro, aqui da Zona Sul de Teresina. Rapaz, fala, Evandro. Eu particularmente, Gustavo, acredito, até por conta de nunca ter visto nenhuma pessoa que desviou dinheiro público está atrás das grades. Então, essa daqui vai ser mais uma, que é notícia de jornal, vai ser um processo para cá e para lá, e no final das contas não dá em nada. Eu acredito que o prefeito Silvio Mendes talvez queira evidenciar isso, para que isso não caia amanhã no colo dele, para que macule a imagem dele de quer queira, quer não, foi um grande gestor, um bom homem, a gente não tem histórico de escândalo de roubalheira com o doutor Silvio. Isso eu não estou dizendo aqui defendendo a ABC. Então, assim, acreditar que esses vereadores que estavam na gestão do doutor Pessoa, que se usufruíram da gestão dele para conseguir chegar onde chegaram, né? Porque uma das eleições talvez mais caras do estado do Piauí, da história do Piauí, foi essa de vereador agora. O Gustavo sabe disso, o Chico sabe disso, Teresina sabe disso. Então, assim, eu particularmente não acredito na punição dos culpados. Lamentavelmente, o nosso dinheiro foi perdido. E o jornalista está dizendo aí que Teresina tem dinheiro? Tem, porque continua arrecadando. Mas só tem um detalhe, meu amigo, tem os credores, tem as pessoas que vendem, então as pessoas, os credores querem receber, e quem está vendendo está descabriado, com medo, sabendo que realmente tem receita para pagar. Então eu acredito que não é muito fácil a situação do doutor Silvio, e quero crer que ele esteja muito mais se precavendo de coisas futuras do que acreditar também na punição do culpado. Eu não acredito nisso, não. Evandro Marques, obrigado aí pela participação. Valeu, Evandro Marques. Obrigado pela tua participação, sempre conosco aqui na audiência. Natan, é sempre um prazer, Evandro. E a gente entende o teu sentimento, tá? Agora a nossa missão aqui é combater a omissão, né? Alguma coisa precisa ser feita. Dizer ao rádio ouvinte que participou aí no WhatsApp anterior que ele está defendendo bem o seu cargo comissionado. É isso. E aí, só em relação ao Evandro aqui, realmente tem que pontuar que nunca se viu uma situação tão gritante de uma eleição tão volumosa de dinheiro, aonde parlamentar chegava simplesmente atropelando. Tinha gente, aliás, eu vou citar aqui Cerâmica Sil, um parlamentar que chegou, que é deputado, chegou lá para poder ajeitar o filho lá que era candidato e disse: opa, meu amigo, é o seguinte, eu não quero saber quanto é que você está recebendo, eu não quero saber quanto foi que você acertou, eu quero saber que eu vou cobrir todos os votos que você tiver, eu quero que você bote aqui para o meu candidato. Aí, meu amigo, é uma vergonha, um absurdo, e isso a população precisa ficar alerta, meu amigo. E dizer mais, Chico, João, o jornalista aqui, o João Magalhães, o Natan e o rádio ouvinte telespectador, que a gente tem que trabalhar com as nossas consciências, né? Eu, particularmente, eu desafio alguém me apontar onde é que eu tenho hoje um cargo
em qualquer esfera. Eu não tenho um cargo comissionado em lugar nenhum, no meu nome em especial, principalmente. Então eu queria dizer a você, rádio ouvinte, telespectador, que o nosso trabalho aqui, por mais que a gente tenha alguma posição de ordem pessoal, é primar com responsabilidade pela informação. Por exemplo, agora mesmo o governador vai nomear pela manhã 11 novos peritos. Ou seja, é mais um reforço na segurança pública para avançar na questão pericial, na contundência, na questão probatória, né? Precisa ter peritos e precisa ter esse reforço. Vai entregar agora quase 100 milhões de reais em estrutura para o Corpo de Bombeiros. Então são ações efetivas, em concreto. Se fala muito em empréstimos, mas essas situações elas precisam dar retorno para a sociedade e não o que a gente vem vendo aos poucos e há muito tempo na mídia em relação a Teresina. 7h57, mandando um abraço aqui ao Henrique Adelino, direto de Valença do Piauí, sempre na audiência conosco. Vamos de informação agora, porque é preciso que se tenha bastante cuidado, que se tenha bastante atenção e, sobretudo, os pais, porque tem pai que deixa. Eu fui a um banho aqui na cidade vizinha de Demerval Lobão, que tinha de criança de 11 anos na piscina do adulto. Eu disse, rapaz, cadê teu pai? Cadê teu pai? Não, papai tá ali, isso ali aonde? Então é necessário que se tenha muito cuidado. O Bombeiros Militar do Piauí apontam eu queria que um aumento preocupante no número de afogamentos em 2025. Até o momento, 49 óbitos foram... A medida provisória que o presidente Lula assinou ontem, com a presença do presidente do Senado e com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota e o Alcolumbre, que foi a medida provisória da energia. Rapaz... Você sabe que mexer no bolso para mais ou para menos traz, não é, descontentamentos e contentamentos. E nesse caso específico me lembrei daquele antigo programa que tinha no governo Monsanto, né, Luz Santa, que era até 35, 40 quilowatts mês, o SERS pagava. Era apenas um encontro de contas do ICMS, né? Fazia um abatimento e a diferença o consumidor pagava. Só que no governo Lula, quem está no CAD único, que tem a renda per capita familiar em torno de R$250, terá 80 quilowatts franqueado. Ou seja, na minha opinião, além de você dar mais dignidade, é um grande alento no orçamento de famílias de baixíssima renda. Então, combate a inflação também. É realidade a questão do preço dos alimentos, porque são contas que todo mundo paga, né? Inclusive a de energia elétrica todo mundo tem que pagar, senão fica sem o serviço. Então, à medida em que há de fato esse benefício, e aí só para efeito de comparação, hoje as residências que consomem até 100, né, quilowatts, eles ficam na taxa mínima. Então realmente essa medida provisória alcança, pelo que eu vi, quase 60 milhões de brasileiros. Então é de fato algo que beneficia naquele primeiro momento as famílias que mais precisam, que têm um orçamento doméstico um pouco mais apertado, acabam sendo beneficiadas diretamente. E só para ter uma ideia, dependendo do tamanho da família, você pode estar usando diversos eletrodomésticos em uso contínuo, dependendo do tamanho da família. Agora, claro, é racionalizar, porque o benefício tem um limite até 80 kW. Passou disso daí, o consumidor passará a pagar, obviamente. Agora eu não quero ser advogado do diabo não, mas eu quero fazer aqui uma observação, assim, com esses passos a serem dados, porque assim, nós já estamos no final da atual gestão, diga-se de passagem, são coisas que poderiam ter sido feitas bem mais tempo atrás, no começo da gestão, por exemplo. Aí o que ocorre? Cuidado para não dar um pulo que nem o governo anterior deu, que não tomou medidas eleitoreiras às vésperas da eleição e o tiro saiu pela culatra. Então é necessário que se faça observação. Dá tempo, não, só para concluir, dá tempo o presidente Lula se redimir de muita besteira que vem fazendo e que vem falando, muita bobagem. É necessário que se faça essa observação. 7h87. Chico, primeiro que nos 2 primeiros anos do governo Lula, o presidente da Câmara era outro e o presidente do Senado era outro. Você nunca viu
tão harmônico agora, os dois poderes, né? Quando eu digo os dois poderes, as duas casas legislativas, inclusive viajando com o presidente. Olha, e Gustavo, estão participando, né? Gustavo, o Magalhães está dizendo o seguinte: meu amigo Gustavo, lembre também que o Mão Santa foi caçado por esse benefício. Não foi caçado por esse benefício, não. Vou rememorar. Foi um bilhete encontrado na mesa de um dos diretores da AGESPISA em decorrência de um comício, de um trio elétrico. Não foi por causa desse benefício, não. O benefício estava errado, era pela nomenclatura, não é? Mas não foi atacado judicialmente, não. E eleitoralmente ele foi caçado, foi por outra coisa, não foi pela Luz Santa, pela Água Santa, não, pelo sopa na mão, não. Foi em virtude de colocar o nome dele. Querido, não foi. Era Luz Santa, sopa na mão, era Água Santa. Foi. Vamos colocar o povo, 21069927, quem fala? Alô? Alô, bom dia, quem fala? Alô, bom dia. Tudo bem, Coronel Lídio, tudo bem? Oi, Coronel, fica à vontade. Prazer recebê-lo. Bom dia aí, a rapaziada da bancada aí. Só jovens inteligentes, né? Eu queria dizer o seguinte. Primeiro, essa reforma, minha opinião, essa reforma aí, política, ela só tem uma coisa que tem que ser feita, sabe o que é? Na minha opinião, é mudar de 8 anos de senador para 4, igual a todo mundo. A única coisa que tem que mudar. E eleição no Brasil tem de ter em 2 anos. É passeio em um ano, todo ano, porque é o único período, o único tempo que as pessoas pobres, humildes, têm benécia. É na época de eleição. Eleição no Brasil era para ser eleição para presidente, outro ano para governador, outra para vereador, outra para prefeito, outra para deputado federal, outra para deputado estadual. Todo ano é para ter eleição. É o único ano que o dinheiro circula. O único ano que o dinheiro circula. E outra coisa, esse negócio de caçar um gestor que faz benefício para o povo, tá errado. Tá errado. Olha, eu sou o seguinte, eu não sou de partido, eu sou pelas pessoas que fazem o bem. Por exemplo, nós temos 2 homens aqui que trabalham muito bem nesse estado. É o do DENIT, doutor Ivan Malastro, e esse secretário de Segurança, Chico Lucas. Trabalhadores. Então, a pessoa tem de dar certo o que é de certo, são trabalhadores. Entendeu? Então, se o gestor, prefeito, governador ou presidente faz para as pessoas humildes ser caçado, ele tem de fazer o quê? O Gustavo deu uma notícia muito boa aí. Não justifica, rapaz, essa energia, tá? Esse absurdo preço que tá. Tu sabe, vocês são muito inteligentes, energia vem, sabe onde? Do céu, da água. É água de Deus que dá. Aí chovendo como tá, não, a tarifa é vermelha. É um absurdo isso aí. Então, se pudesse dar quanto mais desse pessoas para não pagar, pessoas pobres, é muito bom, entendeu? Então, o cara eleito é para isso, é para tratar bem a comunidade, somente as pessoas que precisam, as pessoas pobres, entendeu? Isso aí, negócio, vai caçar porque Deus. O que é que o cara vai fazer? Política é para isso, rapaz, é para tratar bem os povos. Entendeu? Ok, coronel. É com o povo, tratar bem o povo, principalmente quem precisa. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Coronel Lídio. Coronel Lídio Filho, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, participando conosco. Tem mais participação daqui a pouquinho, o Gustavo. Bom dia, meus amigos. Gostaria aqui de, primeiramente, agradecer ao prefeito Silvio Mendes por ter colocado as placas de sinalização aqui no balão da Morada do Sol. Tanto a sinalização vertical como a horizontal, proibindo a parada e estacionamento na rua, que aqui ficava congestionado todo dia. Mas, por incrível que pareça, as pessoas não estão respeitando. Só respeita quando chega algum guarda do trânsito. Aí o trânsito fica livre. Vou dar mais uma sugestão: colocar uma câmera de fiscalização no balão, que aí a prefeitura vai ter muita arrecadação com multa. Porque as pessoas não respeitam a sinalização, atrapalha o balão aqui da Morada do Sol a todo instante. Muito obrigado, que é o João Paulo.
João Paulo, obrigado pela tua participação conosco. João Paulo, muito bom dia. João Paulo, aí foi uma solicitação que fizemos, inclusive está na nossa rede social, há quase mais de 45 dias atrás. E o superintendente da S-Trans, o Carlos Daniel, de pronto, dentro da análise que foi feita ali naquele trechinho estreito que dá acesso a Jesus da Cunha, foi colocado as placas de, inclusive, proibindo o desembarque e embarque. Agora a S-Trans está fazendo aqui e acolá a devida fiscalização. O problema é que o povo não respeita mesmo, aí já parte da falta de educação. Agora eu queria só para complementar a questão da energia, para finalizar esse tópico, existe também um benefício para o consumidor a maior. Ele vai poder escolher a fonte de energia que ele quer, como o celular, tu mudar, fazer a portabilidade de operadoras do sistema. Porque você já paga uma taxa de distribuição. Alguém deve estar recebendo, eu já recebi ligação de empresa de energia solar para mudar a modalidade de compra da minha energia. Inclusive eu mudei e eu consegui, João Magalhães, uma economia de 15%. Para quem tem um consumo razoável, 15% faz a diferença no final do mês. Então isso é um benefício e amplia o aspecto da concorrência, porque o governo autoriza aumento nas tarifas e às vezes algumas reduções, mas as operadoras elas podem, de livre-arbítrio, botar a menor. Não precisa necessariamente colocar topado quando o governo autoriza um aumento, não. Então, eu acho que isso é um benefício, a escolha de você optar pela energia eólica, a energia solar ou a hidrelétrica. Enfim, é uma opção que o consumidor passa a ter e uma ferramenta, inclusive, para a melhora do seu orçamento.